Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para você sobre um acidente que aconteceu num parque em Sydney. Foi um caso assim que a polícia concluiu que foi apenas uma falha em um dos brinquedos de um parque de diversão, mas com o tempo apareceram novas pistas que levou ali a polícia a ter um rumo muito diferente nesse caso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal. Todas as semanas eu trago um caso criminal concluído, um caso criminal que ainda é um mistério, e nesse caso aqui de hoje ele é um pouquinho diferente. Acho que eu nunca trouxe um caso que envolvesse até então uma tragédia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer, ativa o sininho de notificações e aproveita e me segue lá no Instagram do Horror em Dobro. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso, o incêndio no Luna Park. Luna Park é um parque de diversões localizado em Sydney, na Austrália, e na década de 70, o brinquedo que mais fazia sucesso era o Trem Fantasma. Projetada e construída em 1931 no Luna Park Glenelg, a atração foi transportada junto com todas as outras atrações e remontada antes da primeira inauguração do Luna Park Sydney, em outubro de 1935. Na noite do dia 9 de junho de 1971, o parque não estava tão cheio como de costume devido ao clima mais frio e uma greve de trânsito, mas algumas famílias e grupo de amigos estavam se divertindo bastante no parque. Como de costume, a atração mais desejada era o Trem Fantasma e alguns grupos estavam na fila esperando sua vez para se divertir. Naquele final de semana, a família Godson, composta por John, Jenny e seus dois filhos pequenos, chamados Damien e Craig, saíram de Warren, onde moravam, e se dirigiram a Sydney para passar as férias. Antes de irem ao parque, a família passeou pela cidade durante o dia, mas as crianças eram empolgadas com o parque. Quando a família estava esperando uma balsa para ir até o parque, um homem fantasiado se aproximou das crianças e a sua mãe registrou o momento. Após isso, eles foram em direção ao parque. Assim que chegaram, os meninos gostaram muito e quando finalmente chegou a hora de partir, eles descobriram que tinham mais 4 ingressos, o suficiente para mais um passeio com toda a família. O John e a Jenny perguntaram para os meninos em qual atração eles queriam ir e é claro que eles decidiram ir mais uma vez no famoso Trem Fantasma do parque. A Jenny, por algum motivo, ela queria tomar sorvete naquela noite. Ela nem gostava muito de sorvete, mas deu uma grande vontade, então ela foi até uma loja, comprou o seu sorvete e quando ela se virou, o seu marido e seus 2 filhos já tinham partido sem ela em direção ao Trem Fantasma. Um dos grupos que estava no Trem Fantasma era normalmente assim, mais ou menos o que a gente conhece aqui no Brasil. Nada muito diferente, passa ali com o carrinho por várias sessões assustadoras, no caso, e lá no Luna Park não era diferente e tinha uma sessão que simulava um incêndio e tal. E o grupo que estava no carrinho naquele momento, eles viram algumas chamas que não era ficção, sabe? Era uma chama de verdade, mas eles acreditavam que fazia parte da atração. Eles não se importaram. Quando chegou a vez deles saírem no brinquedo, eles saíram e não falaram para ninguém. O outro grupo que vinha atrás viu as chamas subindo pela parede naquela parte do passeio que simulava um incêndio e a partir desse momento todos ficaram muito desesperados porque aquilo não fazia parte da atração. Em poucos minutos o fogo tomou conta do brinquedo, foi algo muito rápido, tinha algumas mangueiras com água para usar em caso de incêndio no parque, mas a mangueira era muito curta, não chegava até o brinquedo, isso não foi projetado corretamente porque as mangueiras, elas não conseguiam chegar em todos os brinquedos do parque, um grande erro que começou por aí. E a Jenny, ela viu tudo aquilo, ela viu o brinquedo pegar fogo e ela sabia
que o seu marido, seus filhos estavam ali e ela não podia fazer nada. Outra coisa que foi dita era que naquele dia tinha poucos funcionários no parque. Isso também foi um problema, porque eles precisavam de muitas pessoas para tentar tirar quem estava dentro do brinquedo e tal. E eram poucos que estavam ali, até os bombeiros chegar, demorou, é claro, e levou em torno ali de 1 hora para o fogo ser controlado. And it's feared the death toll could rise to as high as 7 in that tragic blaze at Luna Park tonight. It's unknown how many people are actually dead in there at the moment, but we do know that up to 11 cars were trapped in the ghost train. Acredita-se que cerca de 35 pessoas estavam no brinquedo quando o incêndio começou. A equipe responsável pelo brinquedo deu o alarme de incêndio e começou a tirar as pessoas quando seus carrinhos saíram do túnel. De início pensou-se que todos haviam escapado do incêndio, mas por volta das 11h30 da noite, os corpos de 7 pessoas foram encontradas dentro do brinquedo. Eram eles John Godson e seus 2 filhos, o Damien e o Craig, e 4 alunos do Waverly College, Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson e Samuel Wiley. No momento do incêndio, a polícia especulou que os 7 haviam descido de seus carrinhos, tentando sem sucesso encontrar o caminho para o final do túnel. Se eles tivessem ficado em seus carrinhos, poderiam ter sobrevivido. Outras pessoas que estavam no brinquedo relataram ter visto os carros vazios saindo do túnel em chamas. O Luna Park foi fechado imediatamente após o incidente para uma investigação e depois reaberto em julho do mesmo ano. Uma investigação sobre o incidente disse que o incêndio foi causado por uma falha elétrica do brinquedo. A polícia descobriu que a gestão do parque falhou em desenvolver um programa adequado de supressão de incêndio, apesar das recomendações do Conselho de Sydney e do Corpo de Bombeiros 18 meses antes do acidente. No relatório, a polícia disse que os proprietários e a administração do parque tinham falhado em seu dever de cuidar das pessoas que frequentavam o parque, mas a falha não foi de alto grau de negligência necessária para sustentar uma acusação de negligência criminosa. A mãe de um dos meninos que faleceu no incêndio, no dia seguinte, ela foi até o local deixar uma flor em homenagem ao seu filho e quando ela chegou por lá, ela viu uma situação muito estranha. Não tinha policiais e todo aquele material queimado não estava mais lá, não passou por uma perícia nem nada e ela achou aquilo tudo muito estranho, porque as provas que estavam no brinquedo simplesmente foram tiradas. Antes do incêndio, um consultor de design de Sydney afirmou que aconselhou a administração do Luna Park a instalar um sistema de sprinklers no trem fantasma em dezembro de 1977, após uma inspeção do parque para possíveis renovações. A recomendação não foi seguida. Em 1977, um inquérito do governo pela Autoridade Nacional do Crime reabriu a investigação do incêndio. Nenhuma nova evidência foi apresentada, mas foi constatado que a investigação policial sobre o incidente foi inadequada, mesmo com reivindicações que vão desde falhas defeituosas até uma sabotagem na tentativa de fechar e demolir o parque. A causa do incêndio nunca foi estabelecida. A Jenny não entende o que aconteceu naquele momento, porque todos eles foram em todos os brinquedos juntos naquele dia e por algum motivo os 3 decidiram ir sozinhos, não esperar por ela, que foi pegar o sorvete. Ela ficou com uma sensação muito ruim. Ela disse que provavelmente aconteceu alguma coisa, que aquele não era o momento dela morrer e apenas o seu marido e os seus 2 filhos. Já os garotos que também morreram, os 4 garotos, eles passaram o dia inteiro brincando e no final da tarde eles decidiram ir até o parque e eles tinham mais ou menos 13 anos no momento em que perderam a vida no brinquedo. Além dos 4 meninos, mais um estava com eles, que foi resgatado pelos bombeiros nos últimos minutos. Ele ficou conhecido como o menino mais sortudo vivo. O seu nome é Jason Holman e ele disse que sofreu por anos por ver os seus amigos morrendo em sua frente e só ele ter sobrevivido. Muitos acreditam que o incêndio não foi um acidente e um artista australiano chamado Martin Sharp coletou documentos e arquivos e mais tarde tornou-se amigo do Jason, o garoto que sobreviveu, e da Jenny, a mãe dos garotinhos e esposa do John. Quando o inquérito não trouxe novas respostas, os 3 amigos ficaram determinados a resolver o mistério sozinhos e descobrir o que aconteceu com seus amigos e com a sua família. O Martin faleceu em 2013 e sua pesquisa foi passada para outra pessoa. A Jenny Godson e o Jason Holman procuram pela resposta do que realmente aconteceu naquela noite.
Em maio de 2007, Annie Buckingham, uma sobrinha de Abby Saffron, uma das principais figuras do crime organizado da Austrália, afirmou em uma entrevista que o seu tio era o responsável pelo incêndio. O Saffron foi associado a 7 outros ataques incendiários nos 2 anos após o acidente no trem fantasma, mesmo que ele tenha negado o envolvimento no incêndio do trem fantasma. A sobrinha afirmou que o ataque era parte do plano do Saffron para obter o controle do arrendamento da Luna Park. Ela disse que acredita que as mortes não foram intencionais e que não estavam naquele plano do seu tio. Martin Sharp afirmou que Saffron abordou o dono do Luna Park vários anos antes do incêndio, oferecendo-se para comprar o parque. Mais tarde, a sobrinha voltou atrás e disse que nunca deu essas alegações sobre o tio. O memorial foi dedicado em 1995 a 7 vítimas do incêndio, com uma árvore plantada ao lado de um banco antigo decorado com o nome das vítimas. Durante a reconstrução do parque no ano de 2003, a árvore foi removida e a bancada foi perdida. Em 2004, uma placa listando o nome das vítimas foi colocada em uma parede externa do novo brinquedo chamado Big Top, que foi construído no local do trem fantasma. Em março de 2021, a emissora nacional da Austrália exibiu uma série investigativa referente ao incêndio que aconteceu no parque. A série investigou possíveis evidências em torno do incêndio e as pessoas envolvidas, entrevistando todos os familiares dos sobreviventes das vítimas do incêndio, junto com muitas figuras judiciais, investigadores da polícia da época, algumas testemunhas e alguns ex-funcionários do parque. A investigação também trouxe à tona muitas das evidências de Martin Sharp tiradas do seu arquivo. Algumas testemunhas que falaram durante a investigação alegaram que foram intimidadas ou perseguidas para mudar os aspectos das suas declarações originais. Testemunhas também afirmaram ter visto um grupo suspeito de 5 jovens, 5 motoqueiros perambulando perto do parque naquele dia, mas essas declarações dessas testemunhas oculares foram rejeitadas pela polícia na época. Até hoje, esses 5 homens nunca foram encontrados e muito menos identificados. A investigação concluiu que uma teia de criminalidade se estendendo entre Abby Saffron, Neville Ward, o ex-juiz do Supremo Tribunal chamado Lionel Murphy e o chefe do crime organizado chamado Jack Rocklin foram os responsáveis pelo incêndio, como o Abby Saffron supostamente ordenando que o fogo fosse aceso por um grupo de jovens motoqueiros para que ele pudesse obter o controle do arrendamento da Terra da Coroa, que é uma terra protegida pelo governo estadual, onde ficava o Luna Park. O programa sugeriu que fosse aberto um novo inquérito sobre o caso, levando-se em considerações todas essas novas pistas. Uma recompensa de $1 milhão está sendo oferecida pelo governo por novas informações sobre o incêndio no trem fantasma. Detetives de homicídio estão revisando todas as evidências sobre o incêndio e, por ter passado muito tempo, é por isso que o governo pediu a ajuda da população para finalmente resolver esse caso. Antes eu mostrei essa foto aqui para vocês e infelizmente foi a última foto de um dos meninos da família Godson e nós podemos dizer um mistério por trás dela. Esse homem de fantasia se dirigiu até o garoto que estava no meio de uma multidão, meio que escolheu ele, posou para a foto e saiu. Ninguém sabe de onde esse homem veio e por que ele escolheu justamente o menino que morreria horas depois, e alguns acreditam que esse homem é um dos responsáveis pelo incêndio, de que ele sabia do que ia acontecer. E, na verdade, é mais uma teoria, a gente pode dizer assim, talvez não tenha nenhuma ligação com o caso, foi apenas uma coincidência, já que o homem está com uma fantasia meio estranha, mas mesmo assim achei interessante contar isso aqui para vocês. Abby Saffron morreu no dia 14 de setembro de 2006, aos 86 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso para vocês, é um caso um pouco mais antigo, lá da década de 70, que aconteceu em Sydney, mas que agora, em 2021, temos, digamos que, novas informações sobre. Então, a polícia de lá está trabalhando para ver o que eles conseguem. Também o governo, né, como eu falei, pediu ajuda para a população, para ver se alguém sabe alguma coisa e está escondendo, tem medo de contar
que ela venha, né, e conte o que aconteceu de uma forma anônima, se preferir. E é um caso assim que a gente pensa, bom, será que foi realmente um acidente que aconteceu no parque, ou com todas essas evidências que eu trouxe, principalmente do Abby Saffron, se ele tem alguma ligação com isso, mesmo que ele já tenha morrido, né? Então, a polícia está trabalhando, os detetives estão trabalhando nisso para que esse caso finalmente tenha um fim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Durmam bem e até o próximo.